plano cartesiano UV, ó. Considere as bissetrizes dos primeiro e terceiro quadrante, segundo e quarto quadrante. E marque o lugar geométrico dessa curva. A curva U2 menos V2 igual a 1. Isso é uma hipérbole. A hipérbole equilátera, que passa por esses dois pontos. Por esse ponto aqui, que é o ponto de coordenadas menos 1 e 0, abscissa 1, desculpa. Abscissa 1, ordenada 0, e aqui menos 1 e 0. Passa por esses dois pontos. E essa hipérbole, você que já viu, né? Essa hipérbole, ela faz isso. Inclusive, eu fiz esse gráfico lá no cálculo 1, vocês viram o cálculo 1. E aqui desse lado ela é assim. Ela tem os dois ramos, né? Ramo direito e ramo esquerdo. Isso é uma hipérbole. Uma hipérbole. Hipérbole, chamada hipérbole equilátera, tá? Hipérbole. Chamada hipérbole equilátera. E o que é que diz essa igualdade aqui? Essa igualdade aqui diz que, dado x real, o par ordenado cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de x, está sobre esta hipérbole. Dado x real, quando você marcar o ponto cosseno hiperbólico de x, o ponto de abscissa cosseno hiperbólico de x, ordenada seno hiperbólico de x, esse ponto é um ponto aqui em cima da hipérbole. Mais precisamente, é um ponto sobre o ramo direito da hipérbole. Por quê? Porque esse ponto, aqui é a abscissa, ó. Aqui é a abscissa, é o cosseno hiperbólico de x. E o cosseno hiperbólico de x é, para todo x, maior que ou igual a 1. Então não pode estar lá do outro lado. Tá? O seno hiperbólico de x pode ser negativo, tá aqui, ó. E faz todo, você vê, ó, o que é que acontece, tá aqui, ó, o que é que acontece quando o x tende a mais infinito? Cosseno hiperbólico de x vai a mais infinito e o seno hiperbólico de x vai a mais infinito. Então ele fica andando aqui. Quando o x vai a menos infinito, o cosseno hiperbólico de x vai a mais infinito, está aqui, enquanto o seno hiperbólico de x vai a menos infinito. Então, quando o x varia de menos infinito a mais infinito, esse par aqui percorre o ramo direito da hipérbole. Tá? Então, por isso que é chamado de... é uma das razões de ser chamado de hiperbólico. No caso da trigonometria, onde tem seno e cosseno, lá você tem sistema de coordenadas U e V, né? U e V, e você tem aqui o círculo de raio 1, chamado de círculo trigonométrico. E o círculo de raio 1 tem equação. Qual é a equação? Que é esse círculo aqui. Desculpa, agora eu tenho que botar vermelho aqui para você. Esse círculo aqui, né, tem a equação que U2 mais V2 igual a 1. E dado x, o par cosseno de x, seno de x, ele está aqui em cima. Tá? Tem outras propriedades que são satisfeitas aqui que eu tenho aqui também. Questão de área, tá? Diz. No caso da circunferência, a gente sabe que é o x, ou o ângulo. No caso que é o x, não é ângulo. Não é ângulo. Não é. Não é. Nem é comprimento. Tá? Hã? Não, você vai ver. Tem a ver com uma área aqui.
A área do setor aqui, ó, quando você pega esse ângulo X aqui, quem é a área desse setor? O setorzinho correspondente ao ângulo X. X sobre 2. Isso. Aí você vai ver mais lá na frente, que quando eu pegar a área aqui, ser X sobre 2. Isso não é ângulo. Esse X não é ângulo. Tá? Esse X é termo de área. Vem na frente. Tá? Mudança, integração, você vai ver isso. Então você tem isso aí. Bem, você tem também, né? Tá? Você tem também o seguinte. Para, por exemplo, aí você pode fazer o cálculo agora. Para f de x igual ao cosseno hiperbólico, por exemplo, de x3 mais 2x mais o seno de x. Quem é a derivada da f em x? Regra da cadeia. É a derivada do cosseno hiperbólico em x, que é o seno hiperbólico de quem? De x3 mais 2x, tá? Mais o seno de x, vezes a derivada do argumento do seno hiperbólico, que é 3x2 mais 2 mais o cosseno de x. Então você vai todo o cálculo, tudo funciona aqui, você tem toda derivada, tá tudo, regra da cadeia, regra do produto, regra do quociente, todas aquelas coisas, tá? Tem também as integrais, tá? Tem também as integrais. E tem as técnicas de integração. Não tem as integrações trigonométricas, né? Então tem as integrais aqui para as funções hiperbólicas, integrais hiperbólicas. Então você tem quem é a integral do seno hiperbólico em x? Integral indefinida. Cosseno hiperbólico em x mais uma constante. Quem é a integral do cosseno hiperbólico em x? Seno hiperbólico em x mais uma constante. Quem é, por exemplo, a integral do seno hiperbólico à terceira vezes cosseno hiperbólico ao quadrado em x. Integral de potência de seno hiperbólico por cosseno hiperbólico. Eu digo para você que vale as mesmas técnicas. Por exemplo, aqui você vai fazer o quê? Ó? Aqui você vai separar um seno hiperbólico. Então fica seno hiperbólico ao quadrado vezes cosseno hiperbólico ao quadrado em x vezes seno hiperbólico em x. Aí você transforma esse seno hiperbólico ao quadrado em quê? Quem é o seno hiperbólico ao quadrado? Cosseno hiperbólico ao quadrado menos 1. Vezes o quê? Cosseno hiperbólico ao quadrado vezes. Aí a mudança é U igual a cosseno hiperbólico em x. Com isso, quem é du? Seno hiperbólico em x dx. Tá? Então você chega e tem, né, a sua integral vai ficar integral de quem? Integral polinomial, né? O 2 menos 1, tá? Vezes o 2 deu, que dá o quê? Integral de U4 menos o 2 deu, que dá o quê? O 5 sobre 5 menos o 3
3 mais uma constante, que dá igual a quê? Cosseno hiperbólica a quinta sobre 5 menos cosseno hiperbólico a terceira, x. Ó, isso aqui é só para você ver que as técnicas são as mesmas. Tanto é que você tem as identidades, não tem as identidades trigonométricas? Tem as identidades aqui, análogas, parecidas, para as funções hiperbólicas. Por quê? Porque observe, ó. Dado x real, ó, olha aqui. Dado x real, cosseno hiperbólico em x, quem é? É e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E seno hiperbólico em x é elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Na definição, tá? Daí, te pergunto, quem é a soma das duas? É quem? Pode somar 10 elevado a x. E quem é a diferença? É elevado a menos x. Logo, dados x e y reais, vamos ver quem é o cosseno hiperbólico de x mais y. Por definição, isso é elevado a x mais y mais é elevado a menos x mais y, né? Sobre 2. Ou seja, isso é e elevado a x vezes e elevado a y mais e elevado a menos x vezes e elevado a menos y. Vamos ver o que é que tem, o que é que sobre 2. Agora eu vou substituir essas aqui, ó. Vou usar essas identidades. Você usa essas identidades. Você tem o quê? Como é que fica, ó? Isso aqui fica o quê? Fica metade de quem? Então, parênteses. Quem é elevado a x? Cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x. Vezes o quê? É elevado a y. Cosseno hiperbólico de y mais seno hiperbólico de y. Tá? Tá bom? Menos é elevado a menos x. Cosseno hiperbólico de menos x, que dá 4. Não, já está aqui, né? É elevado, aqui cosseno hiperbólico. É elevado a menos x. Cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x. Vezes é elevado a menos y. Cosseno hiperbólico de y menos seno hiperbólico de y. Que é igual a... Agora vamos fazer direto, ó. Ó, vai ficar cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y, tá?
Isso aqui, onde foi que eu botei menos? O que eu botei menos? Não é menos não. É o quê? É mais. Aqui é mais. É mais. Tá. Então fica cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Dá 2 vezes. Vezes 1/2. Então fica cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y. Aí eu tenho aqui cosseno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de y. Aí eu tenho cosseno hiperbólico de x vezes menos seno hiperbólico de y. Vai cancelar. Eu tenho aqui seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y menos seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de y. Vai cancelar. Aí eu tenho seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, e aqui eu tenho menos seno hiperbólico de x vezes menos seno hiperbólico de y. Então vai ficar mais seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Vai ficar 2 vezes, multiplicado por 1/2, então vai ficar mais seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y. Ou seja, vou destacar de em preto, você tem a primeira identidade aqui. Cosseno hiperbólico de x mais y é igual a quê? É igual a cosseno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y mais o quê? Seno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de y. Tem essa identidade. Quaisquer que sejam x e y reais. Tá? Tá bom? Também, ó. Também. Dados que x e y reais. X e y reais. Agora vamos ver quem é o seno hiperbólico de x mais y. Isso é o quê? Isso é elevado a x mais y seno hiperbólico de x mais y. Isso é o quê? Elevado a x mais y menos elevado a menos x mais y sobre 2. Certo? Diferente daqui. Então isso aqui dá e elevado a x vezes e elevado a y menos e elevado a menos x vezes e elevado a menos y sobre 2. Ou seja, dá o quê? Dá o quê? Dá. Agora isso dá 1/2 de quem? Aí fica e elevado a x. Aí você vai usar mesmo, mostra lá, ó. Você vai usar essas mesmas coisas aqui. Só que agora o cancelamento vai ser diferente. Então isso aqui dá o quê? Dá cosseno hiperbólico de x mais seno hiperbólico de x vezes quem? Vezes cosseno hiperbólico de y mais seno hiperbólico de y. Mesma coisa. Só que agora é menos. Agora é menos. Tá? Menos. Tá? Aí fica cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de x vezes cosseno hiperbólico de y menos o seno hiperbólico de y. Pronto, certo?